Fala pessoal, tudo bem? Mais uma live da série Live com os Amigos. E hoje é uma live muito especial com uma amiga muito especial que eu amo, que é a Ana, a minha coach de low carb. Acho que ela já vai entrar, eu já vou colocar ela aqui, porque a gente não pode perder tempo, o assunto é extenso e é uma delícia. Tenho certeza que vai passar rapidinho. Deixa eu só anotar aqui a hora que eu entrei pra gente não correr o risco de perder a chance de gravar a live depois. Ela já vai entrar. Tempo. Gente, eu tô muito empolgada com essa live. Oi, Ana! Hello! Calma aí, que a pessoa sem filtro não é nada. Pronto. Gente, eu coloquei filtro em sua homenagem, porque eu sempre vejo que você usa filtro. Filtro é vida. Falei, não, hoje eu vou pôr, não quero nem saber. Três passadas de sabonetinho no rosto até tirar a maquiagem, misericórdia, já dormi. Não, vai filtro mesmo, é pra isso que existe. Não, mas eu passo. Quando eu atendo, é maquiagem. Aí é como se eu Ah, estivesse saindo de casa e indo para o consultório, sabe? Então, legal. Ana, obrigada, viu, por você imagina, atender o amiga. convite. É uma série de lives que eu tenho feito com vários amigos meus, cada um no seu conteúdo. Muito bom. E tem muita gente que me pergunta sobre a low carb. Eu falei, não adianta talvez eu ficar explicando. É a Ana que tem que explicar, até para eu mesma retornar, porque essa quarentena. Bom, a gente conversa lá no grupo, né? Normal. Misericórdia. E essa live vai ser para eu, acordar com várias pessoas aqui, gente. Então, o Instagram é meu, mas a live é toda sua, fica à vontade. Bora, Eu então, eu amo sua vou. vida, viu? Hã? Eu amo sua vida, deixar registrado Ah, aqui. obrigada, Gratidão. Bia. Faz tempo, né? Estamos juntas faz tempo. É muito bom fazer parte Faz. desse teu processo, né? Muito bom você compartilhar comigo as tuas vitórias, as tuas batalhas, né? E é Uhum. isso aí, você está no caminho, né? Você está no caminho, é só continuar nele, né? Sim. A gente ter a ideia, né, a consciência de que as quedas elas vão existir, faz com que a gente se fortaleça para a próxima, Uhum. né? Então, o processo ele é esse, não tem outra. Claro que cada pessoa vai ter a sua história, cada pessoa vai viver a sua história de uma forma diferente, né? Sim. Mas o processo é esse. Então, assim, parabéns por você estar desde o começo, né? Obrigada. Não sei quanto tempo já, mas já Não faz sei também, alguns antes de anos. começar a live, eu entrei no grupo lá para ver se tinha registrado, mas eu não achei. 2017. Ah, olha aí, faz tempo. 2017. Faz tempo. 3 aninhos já. 3 anos já. Muito bom, muito bom. Bom Ó, demais. pode ir falando, eu vou apertar no aviãozinho para mandar para a galera que pediu para eu lembrá-los. Beleza. Tá bom? Vamos lá, então, né? A low carb, gente, o tema da live é low carb para principiantes, né? Então, é importante a gente frisar que não existe uma dieta adequada, né? A dieta, ela é uma ferramenta para que você conheça, para que você experimente, né? E você veja os resultados. Então, assim, ela não vai ter começo, meio e fim, né? Ela é o início ou ela é o meio do teu start, do teu processo, para você entender o seu corpo, para você entender e começar a escrever a tua história. Então, o que eu falo aqui, muita gente me pergunta, né, Ana, mas o que é low carb? Qual é a quantidade de low carb? Porque uma coisa muito comum e que eu vejo muito, eu aprendo muito, e aprendi muito nos cursos do Dr. Souto, é low carb não é low carb. Muita gente que começa low carb acaba tendo fobia de carboidrato. E não é essa a Uhum, ideia, né? É a gente entender que o maior foco da low carb é você retirar industrializados na maioria, né? É você entender que os uhum, industrializados eles fazem parte da exceção e não da regra. E essa mudança inicial, ela é desconfortável. Porque 99,9% das pessoas hoje, elas vivem industrializado, né? E
a exceção, muitas vezes, vai ser a comida de verdade. Né? Até tem comida É. de verdade, mas aí quando você vai ver é um bife empanado. E aí no bife Uhum. empanado tem um caldo de galinha, sabe? Sim. Né? Aí no bife empanado você vai colocar um grill, que é uma delícia temperar carne com grill. Quem nunca? Porra, é bom pra caramba aquele Uhum. negócio. Né? Uma bomba de sódio. Né? Então, o que É. acontece? E assim, não é uma coisa, Ana, nunca mais usar. Não, isso não significa. Entende? Você Uhum. até pode usar. Mas para uma mudança corporal, para um processo de emagrecimento, primeiro a gente tem que entender e dar nome aos bois. O que é a low Sim. carb? Será que eu estava na low carb? Né? Será que eu faço de fato low carb? Porque muitas vezes você, Bi, coloca low carb para iniciantes, aí fixou. É isso que eu te falo. Foi. Show. E aí o que acontece? Porque às vezes a gente acha que a gente tá Colocar. na low carb, mas quando a gente começa a notar, putz, aí foi o caldo de cabotiã, aí foi a mandioquinha, aí na mandioquinha, depois na hora do almoço eu tive a batata. Ok, podem ser comidas de verdade. Mas aí são nas Uhum. quantidades que a gente vai ver. Ou então a pessoa fala assim, não, eu tirei o macarrão, né? Mas arroz e feijão, mas chega no final de semana aquela pizza, né? Ou um pastel. Então, quando a gente começa a Uhum. notar essas coisas e procura sempre focar na comida de verdade, a gente tirar industrializado, a gente já vai estar no caminho para low carb, né? Já vai Uhum. desinchar. Porque o industrializado ele tem muito sódio, ele tem muito Nossa, é. aditivo, é muito embutido, né? Então isso Uhum. desincha. Gente, assim, tanto que a low carb, ela meio, né? Eu falo que não existe dieta da moda, porque a low carb ela não é moda, né? Ela é milenar, ela é antiguíssima. Sim, é muito legal. E o que acontece? Logo que tira o carboidrato, a pessoa tem um baita de um resultado no começo. Tem um super resultado. Nos 3 primeiros meses ela dá uma secada total. Não, Né? E na aí, primeira semana a gente já vê resultado. primeira semana você vê resultado na roupa. E aí o que É. acontece? Você desincha, quando você chegou na parte platô da coisa, aí você desanima, né? Sim. E aí esse é o erro de você pensar numa dieta low carb com começo, meio e fim. Porque Uhum. na hora que o corpo se adapta, o corpo se adaptou, né? Aí você vai começar o processo de reeducação alimentar para que o seu organismo se acostume com comida de verdade, você desanima. Aí já era. Uhum. Aí você se entrega um pastel, aí você se entrega, né? Ou então, muitas vezes acontece aquela pessoa que começa a ficar carbofóbica, né? Fala assim, ah, não, banana não, eu não posso comer banana. Uhum. E aí ela se limita a banana, por exemplo, a semana inteira. Aí chega no final de semana, ela vai lá e mete uma colherada de Nutella. Sim. Não é a banana que vai te engordar, entende? É a Uhum. Nutella. Vale mais você comer uma banana por dia, estar em comida de verdade, e chegar no final de semana você fala assim, meu, eu tô bem de doce na minha vida, né? Olha, Uhum. Aline, olha, Ale, quanto tempo, quanta gente boa aqui! A Tati, a Thaís, um monte. Então, é meio dicotômico isso. Então, por isso que eu acho Uhum. muito importante a gente usar aplicativo, a gente anotar. E quando a gente anota, a gente para e olha, é diferente de falar assim, ai, mas eu não sei o que eu estou fazendo, eu estou fazendo a low carb, mas eu não estou tendo resultado. E isso também é um Uhum. outro erro. Por quê? E eu cometi esse erro quando eu comecei a low carb. Eu nunca vou esquecer, teve uma noite que tava eu e meu esposo, e aí eu fiz um pernil. Ai, gente, pensa num troço bom. Amo pernil. Desfiado, com cebola. Ai, misericórdia, mas aquele gosto tá tão bom. E aí, assim, eu tinha na cabeça, tinha pra mim, que eu tava fazendo tratamento com o Dr. Sérgio, que eu queria ganhar massa magra, então eu precisava comer muito. Uhum. Não, mas peraí, né? Eu tô fazendo o tratamento pra massa magra, mas a dieta ainda era pra perder peso. Sim. E aí eu lembro que eu comi, o Lê pegou um pouquinho. Ai, gente, que pecado. Ai, que dó. Ai, presta atenção, que dó do meu marido, cara. Ele pegou um pouquinho assim. E aí eu falei, você não vai comer mais? Não, eu comi tudo. Tipo, Meu pai. meio fucking quilo de pernil. Uhum. Mas no dia seguinte não tinha sobrado nada pra ele, se ele quisesse. Ô, pecado. Tá vendo? Ai, que judiação, Você gente. sabe que o meu início da low carb também, eu achava que era
comer à vontade, E bacon, proteína, então? encher o prato, E quantas. bacon, Nossa, então? bacon. De manhã eu comia ovo com bacon. Aí você fala assim, não, mas E não pode realmente bacon. chegou uma hora que eu parei de emagrecer. Aí que você me explicou a questão. Não, agora é hora então de diminuir a quantidade, né? É É, muito legal. é. Não, porque aí você fala assim, bacon é vida. Não, mas então não pode bacon? Claro que pode bacon. Mas vai jogar lá no Uhum, aplicativo para ver quantas calorias tem. sim. Porra, é uma bomba calórica. Então, quer dizer, pode comer bacon? Pode. Bacon é vida? Pode. É vida. 20 gramas. Uhum, Entende? Então, aqui é a hora da gente entender as quantidades. E aí a gente vai começar a perceber dentro da low carb que melhorando a quantidade e a qualidade, a gente não vai sentir tanta fome, uhum. né? Por quê? Porque aquele pouquinho de gordura em 20 gramas de bacon, ele te dá uma baita de uma saciedade. É E verdade, pensa Dani. lá, né? Lá na época das cavernas, os nossos antepassados, eles não tinham plantação. Eles não tinham Uhum, plantação. E logo eles comiam muita fruta. Porque eles passavam, né? Eles tinham que caçar. Então eles não podiam ficar fixos em um lugar. Se aquele lugar se não tinha, não via mais bicho por ali, não sabia quanto tempo ia ficar sem comer. Então, quando uhum, comia, aí comia uma quantidade grande, mas na verdade eles pegavam as partes mais gordas da carne. Eles sim. comiam as partes mais gordas da carne. Por quê? Para ficar dias, né? Só que aí naquela época eles ficavam um dia sem comer. Eles não sabiam quando eles iam De... conseguir caçar de novo. E andavam Andava, horrores, né? corria, que corria. Vinha bicho e correr. Imagina. É. Hoje a gente não corre nem do galo mais. Eu cheguei a correr de galo. Eu cheguei. Eu cheguei, gente. Teve um dia que eu tava descendo na casa da minha mãe e a minha vizinha tinha um galinheiro. E o galo tinha escapado. O bicho não veio pra cima. Eu corri de galo e corri de quero-quero. Ai, quero é Corri de terrível. quero-quero. Quero-quero ver na cabeça. O mais legal é que eu tava fazendo um treino que chamava assim, Froggers. Como que era, amor? Chased by Froggers. O nome do É. treino. Que é o que, que é? Perseguido pelos sapos. Porque tem um exercício específico que parece um sapinho, né? Você coloca as pernas bem na altura do cotovelo, bem de frente, e aí você pula com as pernas para trás na posição de prancha, Nossa, prancha sim. estendida. Então é um sapinho, né? O tanto que o exercício em inglês Aham. chama Frogger. E aí eu tinha que fazer esse exercício e eu estava no áudio de correr. E eu estava numa pista de atletismo. Mas quando eu É. parava, a pista de atletismo era de pedregulho. Eu ia fazer onde? Eu ia fazer no campo. O que, que tinha no campo? Ninho Uhum. de quero-quero. Ou quero. E eles E correm você acha que eu mesmo. ia procurar onde que estava o ninho de quero-quero? Eu tinha que fazer um negócio, caramba. Eu falei, Gente. aquela semana, assim, no nosso grupo dos treinos, eu falei, gente, aquilo rendeu. Eu falei, não vai mais ser Chased by Froggers. Vai ser Chased by Quero-Queros. Gente, eu nunca corri tanto em toda a minha vida. Eu juro por Deus. Mesmo saindo da pista de atletismo, assim, eu vi os rasantes deles na minha cabeça. Nossa, surreal, Gente. surreal. Então, o que acontece? Eles se exercitavam muito, sim. Eles tinham que carregar muito peso, porque quando eles matavam um animal, como que eles iam carregar aquilo para a caverna ou para um lugar um pouco mais, né? Então, eles Sim. conservavam aquilo, comiam, e aí depois eles estavam prontos para as próximas caminhadas. Então, por isso que hoje a gente vê a low carb tão bem associada ao jejum intermitente, né? Que é uma estratégia alimentar. Uhum. Por quê? Porque você não Gente, vai é. sentir tanta fome. Né? É diferente quando Uhum. você vê um almoço de domingo, por exemplo, uma macarronada de domingo. Primeiro que a hora que você termina, você quer dormir, É. né? A massa, ela tem um efeito já meio que, sabe? Primeiro que o sangue ele desce, né? Para o estômago para fazer a Uhum. digestão, isso é normal. Uhum. Porém, ele não te dá aquela energia. Agora, a carne não. Quando você vai numa churrascaria, você nem janta, É não verdade. janta. Não dá fome, né? Uhum. Agora, não achem que a banana é a culpada pela sua vida, né? Não é, Porque a banana é carboidrato, não pode. mas é claro que é assim. E aí eu gosto muito de falar, depende. Ana, mas eu posso comer banana? Uhum. Então, depende, você pode comer. Mas
Que nem logo que o Heitor nasceu, eu amava banana com aveia e mel. Olha lá. Já Porra! aumentou a Vai, caloria. vai jogar aqui no aplicativo para ver quanto dá. 3 É, bananas. Você não comia uma? Eu comia 3 bananas. Aí eu meu comia. pai. Eu acho que eu colocava umas 5 colheres de aveia. E mais Nossa. mel. Pronto, gente. Ah, mas eu tô saudável? É A mel. culpada é a banana. Mel e Tô aveia, saudável? É né? aveia. Saudável. Tudo Uhum. ali é saudável, maior quantidade. Sim. E outra, um prato desse te dá fome muito rápido, de qualquer forma, Uhum. né? Então, ok, você tá seguindo uma vida saudável, você tá acompanhando as quantidades, que seja feita uma refeição dessa, por exemplo, antes de você fazer um treino, se você aguenta, né? Hoje eu não aguento Uhum. mais. Hoje não rola mais. Eu já percebi que os meus treinos, eles são muito melhor aproveitados com a gordura do dia anterior. Ah, sim. Porque tem essa Eu também. também não, assim, eu não, lógico que eu não tenho a vida de treino igual você tem, nem de dieta, ainda mais agora, como eu falei, que eu dei uma coisa. Mas eu gosto de, às vezes, quando eu vou caminhar, alguma coisa assim, eu não gosto de comer antes. Não sei, parece que eu passo mal. Acostuma, é. É. Acostuma. O corpo, ele se adapta, né? Não tem... Antigamente, quando eu comia a cada 3 horas, eu sentia fome a cada 3 horas. Você Uhum. educa o seu corpo, né? E aí, às vezes, a gente É. acha erroneamente que o comer a cada 3 horas é o mais correto, porque o nosso corpo ele não vai armazenar, né? Porque vai acelerar o metabolismo. Não. Você educa o seu corpo. E isso, ele não tem consistência nenhuma de ser, pensando lá na evolução do homem. Não tem. Ele Uhum. tem consistência de ser pensando no mercado industrializado que precisa vender comida. Precisa vender E como comida. vende, né? É claro, né? Lanchinho, marmitinha, Uhum. até mesmo a geração fitness da marmitinha fitness tão linda, maravilhosa. Eu tenho que acompanhar, tem que ter uma barrinha de proteína, eu tenho que ter uma Uhum. bolachinha de arroz. É. São coisas mais saudáveis? Até são, mas de nada vai adiantar se você comer em grandes quantidades, né? Ale, Uhum. diabetes, o jejum intermitente ele só funciona como uma forma de tratamento para diabetes se você seguir uma dieta low carb. Aí eu até indicaria para diabetes cetogênica, mas você tem que fazer com acompanhamento de médico, porque a cetogênica ela é tratamento. E um perigo da low carb, às vezes a gente fala, eu sigo low carb. O seguir low carb, gente, para tratamento de doença hiperinsulinêmica, né, como diabetes, ela é um tratamento. No tratamento não podem haver furos, Eu entende? não sabia. A gente toma remédio, né, para cuidar, por exemplo, para curar diabetes, você não fura o seu remédio. Você não pode furar o seu Uhum. remédio, porque é um tratamento, ele faz parte do processo. Então, se a gente Uhum. pega e usa a comida como remédio, você não pode furar. Se você furou, e especialmente a diabetes, você colocou quase que tudo a perder. Porque muitas vezes, quando a gente fura, e aí eu vou pensar, a gente não fura com uma mínima bolacha de arroz, a gente fura com mais que isso, né? Quando a É. gente abre a torneira, ela começa a vazar. E aí, até a gente fechar ela já encheu um potinho. Uhum. Então, o furo aí, nesse caso, para tratamento de doença, ele é muito sério. Se a gente for considerar a doença de cunho alimentar, no caso da diabetes, ele é muito sério, porque ele pode até dar um efeito rebote. O que acontece? Você segue low carb durante a semana, chega final de semana, você come carboidrato. Então, a tua insulina, ela baixa, 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 aí chega no final de semana, ela faz aquele puta daquele pico. Aí fica Então, pior do que você se não tivesse feito. fica pior, porque quando você abaixa muito a insulina, quanto mais você abaixa, ou seja, quanto maior a quantidade de carboidrato você toma, menor a quantidade de carboidrato, menor a insulina, mais baixa ela fica. E chega no final de semana, você Uhum. come o mínimo que for, ela já vai ter um pico muito grande. E aqui a ideia é manter a insulina estável. Para manter a insulina estável, tem que ser zero para tratamento de Uhum. doença. E aí, doença, eu digo diabetes, eu digo Alzheimer, eu digo autismo, eu digo câncer.
para quem duvida, né? Ou para quem precisa ter mais um embasamento, às vezes tem um perfil aqui mais colérico e precisa saber qual é o embasamento. A doutora Janaína Endócrino é um perfil no Instagram maravilhoso. Inclusive, ela conta ela tem alguns resultados de remissão de câncer por conta da low carb e da cetogênica, né? A Eu tenho gente uma ainda amiga não que ela... conseguiu ter um ensaio clínico randomizado sustentável, mas a gente viu muitos casos de remissão. Tem uma amiga que ela fez a última químio no final do mês passado, e durante o tratamento do câncer, ela fez a low carb e diz que foi, assim, essencial no tratamento, essencial. Inclusive, ela continua. Não tem fundamento você tomar insulina para tratar diabetes. Não tem fundamento nenhum. E o que eu estou falando aqui pode ser até polêmico, mas é muito sério isso. Porque a indústria a indústria farmacêutica, ela precisa continuar vendendo, assim como a alimentícia. E se ela tem cura, ela não vai, em algum momento ela não vai vender. E assim, não sei se eu tô errada, mas a insulina, no caso de quem trata diabetes, é para, assim, de acordo com o que a pessoa comeu. Então, se ela comer direitinho, não precisaria da insulina, né? Não. Então, a indústria do alimento querendo vender as coisas. A insulina vai fazer? O organismo entende que o pâncreas não está produzindo insulina. Porém, o pâncreas está. Ele só não... O que acontece? O pâncreas vai produzir insulina. Vamos dizer que é um garçom que tem um monte de mesa para servir, né? E aí você contrata outros garçons, mas você esquece de avisar o gerente. Cara, não tem gerente, o restaurante está lotando. Imagina que essa lotação do restaurante é a insulina. E aí começa a contratar chega um monte de garçom, tá? Chega um monte de garçom. Vamos pensar que é uma franquia, por exemplo, né? Então o gerente da loja está contratando, mas o dono da franquia não sabe. Então ele vai continuar abrindo vaga de garçom. Mas o problema não é o garçom. O problema é ou você aumenta o restaurante, ou você restringe a quantidade de pessoas. No caso da pandemia, você restringe a quantidade de pessoas. E dentro da diabetes, a insulina ali seria como se estivesse injetando um monte de gente. Nossa. Entendeu? Um monte de gente. Mas eles estão produzindo. O garçom está lá. O garçom tem trabalho, ele está produzindo. Então, isso é muito sério. Eu acho que eu não me fiz entender aqui. Eu vou tentar fazer uma outra... O que acontece? O pâncreas, ele produz insulina. Mas a informação que essa insulina está sendo produzida não está chegando. Esse é o ponto. E aí, a tratativa... isso não é nem um efeito placebo. Porque você vai continuar injetando insulina. Isso sobrecarrega o pâncreas. E vira um ciclo vicioso. Porque aí o pâncreas ele vai começar a ficar lerdinho. Ele não vai produzir naquela mesma quantidade, mas ele vai continuar produzindo. Ele vai ficar sobrecarregado, mas ele vai continuar produzindo. Sendo que o que você precisa é que não tenha picos de insulina. Você tem que manter uma alimentação boa para o pâncreas entender que ele não precisa se sobrecarregar na tarefa. Ele não precisa, tá tudo bem. Não sobrecarrega. Você vai ficar bem. E o pâncreas, a insulina é um dos principais hormônios para controlar a nossa vida. Eu já vi tanta gente falando assim... Fala, Bi. Não, falando assim, já que agora eu tomo insulina, tomo remédio, então agora eu posso comer, porque tanto faz. Inclusive, a gente tem amigos que tem uma filhinha que tem diabetes e é criança. E assim, você quer comer aquele bolo de chocolate? Tá bom, peraí. Vai, injeta um monte de insulina, pode comer à vontade. E aí eu fico, nossa, e o organismo? Como que, gente, não entra na minha cabeça isso. E olha que na minha família tem muitos diabéticos e do meu marido também. Então, complicado. Aí, no caso, eu tenho que cuidar mais ainda. E o meu filho também, desde agora, né? Porque ele pode crescer. Assim, você tem uma intolerância à lactose. Todo mundo sabe disso. Você vai parar de tomar leite. Ponto. Acabou. Resolveu o seu problema.
Se a sua intolerância é a lactose, o que é a lactose? Ela a caseína é a fonte, né, do leite. A proteína do leite, que é a caseína. E isso que vai te dar intolerância à lactose. Então, ou você toma leite sem lactose, ou você não toma leite. Se você tem intolerância ao glúten, ou você come algum alimento sem glúten, ou você não come aquele alimento determinado. Você vai na casa daquela pessoa, você vai passar por esse desconforto, porque você tem uma doença. Agora, o que acontece? O que eles fazem com a diabetes? Você não pode ingerir insulina. E o que eles te dão como tratamento? Insulina. Entende? Então, assim... É uma indústria mesmo. Sabe? Teve uma vez que eu entrei, eu bati de frente com o médico. Eu falei, hoje eu estudo, eu não sou formada, não tenho diploma, mas eu tenho conhecimento. Eu fui atrás. Eu tive muitos problemas de saúde na minha família, na família dos meus amigos. Eu perdi amigo por conta de obesidade. Isso me fez querer saber, mas o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo que eu estou perdendo tanta gente por conta de não cuidar da alimentação? Né? Então, assim, como tratamento, eu não sei se ainda tem no Netflix um seriado, inclusive a Cris até me marcou nos stories esses dias de uma mãe que teve uma remissão, se eu não me engano, de autismo seríssima com a filha dela. Seríssima. TDAH pode ser tratado com low carb. Pode, já ouvi falar. É estímulo, é excesso de estímulo. A insulina te deixa ligadão. Né? Você pode ver, dá um monte de açúcar para criança. Como é que fica a criança? Meu pai não dorme. Vai ter criança em festa infantil. Misericórdia! A criançada não para, a criançada fica maluca. E depois para dormir? Muitos se vencem pelo cansaço, né? Porque estão muito cansados, mas que eles ficam ligadão, eles ficam ligadão. Agora, o que acontece? Quando você tem um câncer, o câncer ele ainda não tem cura e alguns a gente pode contornar, né? Muitos pela fé, outros por tratamento de quimioterapia, outros por um diagnóstico precoce. Então, câncer de útero, às vezes acontece da mulher fazer esterectomia. Agora, vai ver um câncer de pâncreas. É assim, ó. Não tem o que fazer e é questão de meses. Você mexeu com o pâncreas da pessoa, é meses. É meses. Porque a insulina, ela é o centro do negócio. Então, é importante as pessoas que têm problemas com diabetes, que têm problemas de hiperinsulinemia, ver o quão sério é isso. Porque a partir do momento que você comprometeu o seu pâncreas, já era. Já era. Né? E por que com um antibiótico a gente leva tão a sério, a gente tem até medo, né? Põe alarme no relógio. É verdade. Nossa, antibiótico. Meu Deus do céu, antibiótico. Mas com alimentação não é assim. Ai, só esse brigadeiro. E aquela história de eu mereço. De mim, eu tô numa festa, tá todo mundo comendo. Ale, você provavelmente já tinha se adaptado ou já tem uma adaptação boa para comida de verdade, que agora o teu organismo já sabe que não faz bem. Então, ele sim te dá cansaço. Quando eu como, que a gente come, né? Não é 100% blindado. Quando eu como um pastel, por exemplo, que eu amo de paixão, o pastel da feira daqui do prédio, no dia seguinte eu tô acabado. O meu rendimento no treino é outro. Gente, olha, é verdade. Fala, Bia, tô te cortando. Não, é isso aí, é isso aí. Eu tenho mais gente para ficar criticando a gente quando tá fazendo dieta do que para apoiar, né? E aí, às vezes eu falo, às vezes eu como pão, alguma coisa assim, e me dá uma dor de cabeça, que eu tenho... Nossa, eu chego a chorar de dor de cabeça. E quando eu falo que eu tenho certeza que é por conta do pão, eles dão risada, porque para eles não faz nada. Só que quando a gente já acostuma a não comer e o nosso organismo vê que aquilo é bom e que aquilo é o certo, quando come, nossa, eu fico acabada. Porque o teu organismo já acostumou. Ele já entendeu que aquele negócio não faz bem. É diferente, por exemplo, se você ficar, sei lá, a tia. Você ficou 6 meses sem comer uma maçã. Vai comer a maçã de novo. Vai te dar dor de cabeça? Não. Entendeu? Nossa, eu fui viajar, sei lá pra onde, né? Fui fazer um intercâmbio. Gente, nunca mais comi acerola. Volta e come acerola. Vai te dar fadiga? Cansaço?
Não. Não, porque é comida de verdade. A natureza que te deu. Uhum. Agora, quando você tira o industrializado, que antes era nocivo, que estava tão viciado, você não sentia. O problema é que a gente vicia de tal forma que a gente não sente o quão ofensivo aquilo é para o nosso organismo, né? O quão Uhum. nocivo é para o organismo. E aí a gente acostuma com aquilo. Até em algum momento as pessoas começarem a ter doenças crônicas. Aí o organismo falou: chega, eu não quero que você coloque mais lixo dentro de mim. Uhum. E aí vem, muitas vezes, né, a intolerância à lactose, a intolerância ao glúten. Porque o leite, hoje em dia, tem algumas marcas boas, a gente tem que ver lista de ingredientes, e isso também é muito importante, né? Quando você Uhum. opta por uma dieta low carb, por exemplo, e você vai no mercado, né? E aí tá lá, você vê aqueles iogurtes, né? Ai, cheio de proteína. Desconfia, Uhum. vira atrás, veja a proporção de carboidratos para proteínas. Veja a Uhum. lista de ingredientes. Se tem muita coisa ali que você não sabe nem pronunciar, certamente não é low carb. Certamente não Uhum. faz bem pro teu corpo, Sim. né? Então, assim, eu aprendi a ler rótulo. E aí, no começo, quando eu ia no supermercado, eu demorava um século. Gente, o Leandro não tinha paciência. Ele falava, amor, tudo você vai ler. Porque são as letrinhas assim, né? São, E é pra gente muitas não ler vezes mesmo. eles estão escondidos nas abas das embalagens. É verdade. Pode perceber, quanto É mais verdade. escondido, porque eles não podem, né? Eles têm que expor o que está no produto. Uhum. E aí a pessoa fica com preguiça, ela vai lá ver a tabela nutricional. E aí a tabela nutricional tem 20 gramas de carboidrato. Ah, Uhum. 0,5 de açúcar. Será mesmo? Ah, deixa eu ver, olha, açúcar não tem nada. Ou muitas vezes acontece isso, você vai ver lá, é zero adição de açúcar. A gente presta atenção nisso. Zero adição de açúcar. Compra mel. O mel é zero adição de açúcar. Sabe o que E aí entra numa parte que eu gosto, né? Que é saber, entender e aprender a linguagem. O que Uhum. é zero adição de açúcar? É que não foi adicionado a ele no processo de industrialização. Não significa que ele não tem Uhum. açúcar. Sim. E às vezes a pessoa bate o olho naquilo, ela é diabética, ela fala: olha, não tem açúcar. Imagina, claro que É. tem. Uhum. E tem algumas embalagens hoje, inclusive, né, que está escrito lá: açúcares naturais, contém açúcares naturais da uva. Normalmente suco integral de uva que tem isso. É, tem. Entendeu? Porque é o primeiro chamarisco da pessoa. A pessoa não, ela ainda não foi, né? Nós não fomos alfabetizados de forma coerente, né? E a Uhum. gente, ao longo do tempo, foi aprendendo a ter preguiça de entender as coisas, de correr atrás da informação. Porque hoje está tudo na Sim. internet, hoje cai no nosso colo. Uhum. Então, é um chamarisco, a sacada de marketing. Marketing dentro da faculdade tem psicologia justamente para usar esses gatilhos, para saber o que precisa vender mais. Sim. Né? Então, assim, inclusive tem um livro chama O Poder do Hábito, que é maravilhoso. Quando vocês leem O Poder do Hábito, a hora que vocês entram no supermercado, vocês vão entender exatamente a logística do supermercado. A gôndola XYZ está ali para um gatilho mental para você comprar mais. O supermercado Todos os mercados inteiro. já têm uma sequência, né? Inteiro. Vê na hora que chega no Uhum. caixa, né? É verdade. Eu comprei tudo que era natural. Agora, aquele docinho no final. Ah, eu não fico sem. Eu Mas se não mereço. ficar sem Né? todo dia, Esse negócio do eu mereço é para acabar, pois é. né? Merece andar na muleta? Merece? Será que É. merece mesmo? Merece Ai, pelo depender de amor. cadeira de roda? Merece Uhum. ficar pedindo ajuda dos outros para ficar de pé? É igual Ah, você falou daí na live anterior, né? Não consegue levantar sozinho, não consegue brincar com os filhos, vira não um consegue fardo. correr. Vira um fardo. É. Quem vai contar com você depois? Ninguém. Não, pelo amor Uhum. de Deus. Ô, a gente está com uma situação na família aqui. Quem que você acha que a gente pode contar? Aquela fulana ali certamente não é.
Talvez é o primeiro comentário, porque vai por eliminatória, né? Não tem aquela Uhum. coisa na escola que a gente amava ser escolhido primeiro para se sentir importante? É. Então, só que o que a gente fez ao longo dos anos para que isso acontecesse, né? De grátis não Uhum. vem, não. Não vem. Sim. Nada vem de grátis, na verdade. É que algumas coisas demoram mais para trazer resultado. E o Uhum. resultado que São demora processos mais, e a são gente não escolhas, enxerga. né? E o resultado que demora mais, a gente não enxerga. Porque a gente tem um Uhum. resultado imediato do gosto, do prazer. Mas o resultado a longo prazo dói para... É pior até, né? É muito pior. É verdade. Porque tem a frase clichê, né? Escolha o seu difícil, porque tudo é difícil. Quando você Uhum. amadurece, quando você abraça a vida madura, tudo é difícil. Você tem vidas que contam com você ali. E para essas vidas É, contarem com você, você tem que saber fazer escolhas, né? A ideia é não somos verdade. evoluir, a gente precisa evoluir. Mas como que a gente vai evoluir se a gente não abre mão de um doce? Não E aí, consegue se a falar gente não, passa isso né? para os nossos filhos, né? Ai, Uhum. filho, dá um pouquinho para mamãe. Ai, mamãe não fica sem, não. Mamãe, por que eu não posso comer brigadeiro agora antes do almoço? A senhora não consegue viver Uhum. sem um, a senhora come também. É. Criança não E eles perdoa. estão de olho. Criança não perdoa. Não. Se fizer, ok. Teve. Se não fizer, É. Teve uma, na época que eu tava focada mesmo, que aí eu tirei o açúcar, tirei tudo. Ele sabia que eu já não comia, então às vezes minha irmã tem um café e lá vende doces. Ele ia lá e ele ama o brigadeiro, amava, que agora a gente mudou de cidade. E aí ele falava, ah, eu quero um desse, mas você não quer, né, mãe? Porque você não come açúcar, né? E às vezes eu tava com uma vontade de comer, aí só porque ele falou, eu falei, ah, é, a mãe não come mesmo. E tipo, eu não comia. E é muito bom, gente, quando a gente foca. E essa live, assim, veio também para me chamar de volta, sabe? Porque é aquilo que você falou, a torneira estava aberta, pingando, só que encheu. Então, eu já todos os dias eu tenho dor de cabeça, mexe com o meu humor. É muito legal assim quando tem esse de abrir a torneira, então eu via como eu era antes, seguindo certinho, e vejo agora com essas escapadas todas, 1000 vezes antes. Me sentia muito melhor, muito mais disposta, não tinha dor de cabeça, dor de corpo, não tinha nada. Disposição 1000, agora. você sabe que teve uma noite que o Miguel me surpreendeu muito, assim. Porque ele gosta muito de cenoura ralada, né? E eu faço normalmente no almoço, porque aqui na janta a gente tem o costume, o hábito de comer sopa. Ainda mais agora nesse frio. Uhum, E aí eu fiz sopa para eles. Quando eu faço sopa, antes de colocar o macarrão, quando eu tô com vontade, eu tomo o caldo só, ou o creme, né? uhum, Depois eu ponho o macarrãozinho para eles. Porque criança precisa de carboidrato. Não tem, sim. né? Não tem, você vai ficar controlando, você vai ficar zerando o carboidrato da criança. Se ela não tem nenhuma doença, Uhum, a criança precisa de energia, né? É lógico uhum, que você não vai dar doce todo dia, é lógico que você não vai abusar nas quantidades, mas não tem problema, o metabolismo da criança está maravilhoso. Então eu coloco o macarrão uhum, na sopinha deles. E aí eu pus o macarrão, fiz a sopa e tinha sobrado uma cenoura que estava até já temperada do almoço. Falei, bom, eu vou comer a cenoura e vou dar o macarrão para eles. Bia, você não acredita? O Miguel empurrou o prato dele de sopa para mim e pegou o meu de cenoura ralada. Eu olhei no pratinho assim, olha, falei, olha, vai roubar minha cenoura ralada. Falei, não, fica, filha, não tem problema, pode comer. sim. Porque é o tempo, né? A criança não é você apresentar uma vez. A Sam, ela fala muito isso. Você tem que ter sempre ali, né? Então, Ana, muita Uhum, gente pergunta para mim, você faz uma dieta diferente? Não faz diferente. Sempre tem legume em casa. Eu ponho na mesa. uhum, Sempre tem proteína. Sempre tem uma opção de carboidrato. Eu ponho na mesa. E aí eles montam o prato sim. deles e eu monto o meu. Então, todo Uhum. dia eles veem o meu prato. Todo dia eles veem o meu prato. Então, eles já Eu sabem. também coloco tudo na mesa. Não é porque eu tô fazendo a dieta que eu vou fazer o meu prato lá escondida com o que eu tenho e o que. Não. E às vezes ele fala, mas você vai comer só isso? Que aí, o só isso para ele é não ter o arroz e o feijão, porque o dele tem. E realmente, assim, eu não. Eu dou o arroz, às vezes eu dou o macarrão, mas tudo
ali no horário certo, numa quantidade certa. E nem sempre tem o arroz e feijão juntos, porque isso também é uma bombinha, né? Então, Assim. mas é engraçado isso, mas assim, o feijão, a quantidade de ferro que ele tem, ela não é tão absorvida se ele se é puro. O amido, ele ajuda a absorver. Ah, é maluco essas coisas. Ah, que Mas o legal, não amido do, o sabia. amido do arroz ajuda a absorver a quantidade de ferro do feijão. Olha, e às vezes eu, quando eu faço feijão, eu como só ele, sem o arroz. Eu não É, eu sabia. também, eu também. É difícil comer o arroz. Ou só o caldo de Uhum. feijão. É muito, na verdade, é muito raro. Na semana passada que eu peguei um bife, arroz e feijão. Eu até olhei para ele e falei, nossa, amor, não sei quanto tempo que eu não comi um pratinho de arroz e feijão, assim. Aí até o Heitor Uhum. viu e falou assim, nossa, amor. Tipo, não, o Heitor viu e falou assim, nossa, mamãe, você tá comendo arroz e feijão mesmo? Tá certo seu prato? Porque eu acostumei, né? Então, assim, eu prefiro mil Acostuma. vezes um quiabo, uma beterraba. Nossa, como eu gosto. Eu também Ofereço para prefiro. eles. Eu falo, filho, come chuchu. Chuchu refogado é maravilhoso, Uhum. né? E O uma B outra gosta de coisa que é chuchu. muito mito de muita gente. Ai, mas legumes é muito sem graça, é muito sonso, tem que fazer no vapor. Não é, Não, gente. nada disso, né? É Faz só saber fazer tostadinho no certinho. forno, com um azeite, com um orégano por É. cima. É criatividade. Criatividade. E Nossa, não fica precisa gastar muito, não. Tem gente que fala que fazer dieta é caro, né? na A low feira. carb, pra mim, é a dieta mais barata que tem. Muito mais barata do que ficar enchendo de produto diet, light, que eu A também cada já não 3 horas, acredito né? mais nisso. A cada 3 horas. E Totalmente junto com o jejum desconfiante. intermitente, então, Pois é, pois é. Não economia tem na certa. a tia no ovo quente dela. A tia, gente, sou fã da tia. Ó, eu não aguentei a tia com Você o viu? negocinho no olho, com o filtro. Com o filtro dos cílios. Ela terminou a fronha. Ah, Conseguiu terminar a fronha. gente. Olha a Lê falando. Cara, é a Ducan que me deixou quase careca. Você sabe que a do cama é uma dieta que eu não estudei. Não, não caiu assim no meu. Não estudei a dieta do cama. Eu sei que o É, foi uma médico. febre um tempo, né? Não, não foi a do Khan, foi o Atkins. O Dr. Atkins, ele foi excomungado no país dele. Hum, É, eu vi isso no curso de pós, porque não tinha consistência, né? E a Atkins, ela até tem um pouquinho de base low carb ali, né? E acho que a Ducan tem também, mas a Ducan eles começaram a industrializar muita coisa, né? E aí tinha lá na isso. caixa Ducan, né? Essa é a dieta Ducan. É o marketing, gente. Aí É, você olha eu assim, tenho livro. ai, é a dieta que eu tô fazendo. Eu tenho livro. E realmente, depois que eu aprendi a low carb, eu vi que tem muito a ver. Só que aí é muito mais, assim, como fala? Muito mais comercial. É, é. Falar, eu faço Ducan, é pra gente, tipo, ir low carb. Eu tô, Gente, eu eu tô amo low carb. eu tô no impasse com a tia aqui, porque como ela teve um infarto, o médico que ela saiu do hospital, ele quis passar estatina para ela, né? E aí eu não aceitei. Uhum. Falei, não, ela não vai tomar estatina. E aí ele parou assim, né? Ele falou assim, não, mas é embasado. Eu falei, não, não é embasado. Ela não precisa controlar o colesterol não faz mal pro coração. Uhum. Aí ele olhou assim para mim, o médico, hein? Ele olhou para mim e falou assim: aí isso dava uma bela de uma conversa de bar. Eu falei: como assim, bela de uma conversa de bar? Eu não preciso sair para um bar para conversar com você. Eu não quero que ela tome statina e ponto. E aí a Uhum. gente fez todo o tratamento, ela tomou os medicamentos e tal, tal, tal. E o último médico que a gente foi, que foi uma indicação, inclusive da equipe do Dr. Vitor Sorrentino, que é um puta médico. E aí a gente chegou lá, a gente foi 2, 3 vezes nele, né, tia? Umas 3 vezes a gente foi nele. E a última, ele insistiu para mim. Ele falou assim, Ana, algumas pessoas usam, alguns médicos usam irrestrito a estatina, né? Mas no caso de doença coronariana, tem algumas indicações sim. E aí ele falou, Uhum. e aí agora, por conta disso,
Ela, Carol, já te respondo. Fica fria aí, já te respondo. E aí, por conta disso, ela tem que tirar a gordura. E aí eu. Mas por causa do coração que não acreditou, né? A fibrose, mas assim, aí eu fiquei com aquele negócio. Aí a gente foi comprar um requeijão light. Compramos requeijão light. Primeira dificuldade, porque tudo tem gordura. Tudo tem gordura. A gordura é o único macronutriente que o nosso organismo não produz. E o mais importante é que a membrana do nosso cérebro é revestido por gordura. Por isso tem seu Alzheimer. Boa. Entendeu? Porque além de você injetar muito açúcar, você acaba diminuindo a quantidade de gordura. Quando você diminui a quantidade de gordura, tanto na sua alimentação quanto em produto industrializado, eles trocam por açúcar. E aí eu fui provar o requeijão light da tia. E falei, gente, que negócio doce. Porque o seu paladar fica muito mais apurado quando você não tem comida hiperpalatável, né? Quando você tira industrializado, você sabe o sabor das coisas. E aí eu falei, não, tem açúcar aqui. E aí eu marquei uma segunda opinião. Falei, não, vamos lá. Esse médico aqui, cacei o médico, que agora é processo seletivo, né? Trabalhei 10 anos em processo seletivo. Agora é recrutamento e seleção do médico que eu quero para minha saúde. Não é qualquer um que entra. Não. Não é porque é médico que tem diploma, que estudou 20 anos, que vai ser autoridade acima do que hoje eu busco de informação. Tem que me provar por A mais B. Tem que me provar. E aí, no dia 23, a gente vai nessa segunda opinião. Até depois eu posto para vocês aqui. Posta pra gente. Ele é uma figura. E aí eu já até conversei com ele, né? Eu falei, doutor, tô encasquetada com o negócio da tia, que tem que tirar a gordura da alimentação dela. Porque assim, gente, para mim, está sendo muito difícil. É extremamente difícil você não cozinhar. Por que eu não vou cozinhar? Eu não vou cozinhar com banha, eu não vou... Peraí, tá, beleza. Aí queijo não, queijo não pode, porque queijo tem gordura. Tá, carne tem que ser patinho, até dá. Mas assim, as opções ficam muito mais restritas, né? E aí eu conversei com ele, ele falou assim, larga, não, para, não pode. E até pra cabeça dela. A cabeça dela é muito boa, não vamos afetar. Sim. Que aí o que acontece na indústria farmacêutica e nos industrializados? Você começa a tirar as coisas essenciais, aí a pessoa começa a perder memória, aí a pessoa tem diabetes, aí precisa tomar um remédio para tratar diabetes, esse remédio para diabetes dá Alzheimer. Aí você vai tratar o Alzheimer, aí o Alzheimer te dá depressão, aí você vai tomar um remédio para depressão. Você entende? E gente, aí é um leque de remédios que ele tem que tomar um remédio para cuidar do efeito colateral do outro. Sim. Isso é um pecado. É terrível. Isso é um pecado que eles fazem. Então a gente tem que ter o mínimo de conhecimento. É igual você ir na oficina mecânica. Você vai na oficina mecânica, se você não conhece o básico, se aquele cara for um picareta, ele vai passar a perna em você. Médico não é diferente. Não. Porque tem status de médico, não. Não. Entendeu? Igual minha irmã foi na nutricionista e do lado, assim, um monte de produto de Herbalife, que a gente não precisa entrar nesse assunto agora, mas eu saí do consultório, eu falei, dá licença que eu vou ali fora, porque eu não acreditei. Quem tiver aqui, entra, eu tenho um canal no Telegram, tá na minha... Gente, segue a Ana, porque tem muito conteúdo. A Carol fez uma pergunta lá em cima. A Carol fez dicas práticas de pratos, né? Então, proteína, família de proteína. Peixe, carne, frango, ovo, queijo. Legumes. Os legumes, quando a gente vai colocar no aplicativo, eles também entram como carboidratos, mas são carboidratos compostos, ou seja, eles têm muita fibra, tá? E aí, legumes, abobrinha, cenoura, quiabo, beterraba, você tem, deixa eu ver, chuchu, eu tô pensando aqui nas coisas que eu faço, tá? Berinjela. Que é uma delícia. O que mais? O tomate é fruta, né? Mas tomate é maravilhoso também. Tomate tem licopeno, né? Salada, raízes, tubérculos, mandioca, mandioquinha, né? Batata doce, cabotiã. Ana, a cabotiã entra. Ah, tá.
A cabotiã entra, inclusive, no low carb, né? É Uhum. óbvio que a gente não tá falando de tomar meio litro de sopa, né? Seria só a batata inglesa, que aí não é legal, né? A batata inglesa ela é boa, porque ela é comida de verdade. Quando a gente corta, ele faz na air fryer. O problema é comprar aquelas batatas inglesas congeladas, que já vem pré-frita. Que aí você frita de novo, né? Mas se eu Então, tiver assim, que escolher, a, eu comeria doce, por exemplo. então, a absorção dela é muito rápida, né? Então, ela vai te dar pico de Uhum. insulina, entendeu? A batata Sim. doce ela é muito boa também, mas em quantidades reduzidas, dependendo da meta, né? Batata doce come Uhum. muito quem tá treinando para ganhar massa magra. E aí ela é indispensável. Indispensável. Porque ela tem um leque de micronutrientes gigantesco. Ah, que legal. Então, para a musculatura, ela é maravilhosa. Maravilhosa. Agora, para quem está Uhum. perdendo peso também, tem que maneirar em quantidade. Né? Então, poder pode, né? E aí, o que eu faço aqui em casa? Eu gosto de fazer muito refogado. Né? Então aí você Uhum. faz carne moída com quiabo, que fica maravilhoso. Frango desfiado com quiabo fica maravilhoso. Frango desfiado com um pouco de batata doce fica maravilhoso. Né? Uhum. Chuchu. Aí você pega uma sardinha. Ah, e uma coisa muito importante, gente, que eu descobri recentemente. A sardinha, ela precisa vir no azeite. Não comprem sardinha em água. Ah, Peixe enlatado não pode ser consumido em água. Por quê? O azeite de oliva, ele ajuda a extrair do peixe os metais pesados. gente, olha que legal. Né? Então, vale muito mais você comprar um atum em azeite e você peneira ele, ou às vezes até em óleo, tá? Porque você não vai tomar aquilo lá. Você não vai tomar, É, né? Você é. peneira, você fica com o mínimo ali e você come. Mas em água, não. Uhum. E aí, o que a gente acha? A gente acha que em água é mais saudável, porque não tem óleo, tá vendo? Tem muita pegadinha. Tem muita Muita pegadinha. pegadinha. Então, precisa tomar Muito, muito muito. cuidado com essas coisas, porque se a gente não sabe a base, né? E tem o Dr. Souto, o Dr. Juliano Pimentel, gente, eles têm material a rodo na internet. A Doutor rodo. Juliano é demais, muito legal. Eu comecei o jejum intermitente com ele. Eu estudei quando eu saí da Herbalife, em outubro de 2016, que eu comecei a estudar o jejum intermitente, eu já estava magra, então eu não fiz o jejum Uhum. para emagrecer. Eu engoli todo o material de jejum intermitente dele. Ele é Todo o demais. material E ele dele. explica de uma forma tão simples, né? E vou falar uma outra coisa. Tem um outro médico que ele é polêmico. Às vezes ele é meio pancada da cabeça, mas ele é muito bom, o Dr. Ray. Ele Ah, fala uns negócios que você fala, meu. Inclusive, quando ele faz jejum absoluto, nem água ele toma. Por sim, falar já nisso ouvi em falar água, também. ai, gente, que sede. Eu falo muito, minha voz começa a falhar. Minha voz tá falhada aí. Eu tô ouvindo minha voz Não. falhar. Gente, ô, Ana, e sabe o que que eu ouvi falar também? Deixa eu ver aqui o horário. Vai Tem mais aparecer em cima da sua tela quando estiver acabando. uns minutinhos. O, na low carb, eu tinha aprendido no início sobre comer o carboidrato bom só à noite. Você também já ouviu falar isso? Não comer na hora do almoço, então no caso seria aquele negócio do bicho e planta na hora do almoço. E Uhum. no jantar eu comeria a porçãozinha do carboidrato porque ajudaria no sono, enfim. É porque o carboidrato ele te dá mais, né? Você fica mais leseradinho, assim, você fica mais soninho, né? Mas Mas só não é por conta regra. disso, e tem alguma coisa do ciclo circadiano que o Dr. Juliano Pimentel fala. E aí eu não Hum, cheguei a entrar nesse ciclo circadiano. O que eu entrei é que cada pessoa tem um ciclo, porém a noite foi feita para dormir, né? Então, entendi. assim, a Ayurveda fala muito disso também, tá? Eu também não entrei no princípio da Ayurveda, eu peguei algumas coisas e a doutora Priya Antunes é uma médica que fala muito do Ayurveda, ela é uma médica endócrino e ela é Uhum. maravilhosa, maravilhosa e tem muito a ver. Inclusive, o princípio do Ayurveda, os doshas, né, que ela fala, dos nossos ciclos menstruais, tem muito a ver. Tem Olha que muito a legal. ver,
para quem tem cólica, para quem tem. Então, assim, é sensacional quando você começa a entrar, assim. Mas eu ainda não entrei no Ayurveda. O que eu peguei do Ayurveda foi o chá de cidreira, que eu tô tomando de manhã. Eu tirei a água com limão e coloquei o chá de erva cidreira. Então, eu tomo uma Uhum. água com limão durante o dia porque eu gosto. Eu peguei gosto pelo suco de limão, né? É Mas o gostoso e ajuda chá na vontade do doce, né? é que para mim é Parece que café, né? tira, Para assim. mim é o café sem açúcar. Uhum. Ah, Eu eu também sem amei. açúcar. E o bombom que eu É. faço, eu tô colocando pó de café. Aliás, eu preciso mandar mensagem para minha vizinha aqui que vende um café. Nossa, que delícia! Café é Misericórdia. demais. Quando eu aprendi a tomar café sem açúcar, e às vezes a gente pega sem saber, chega em algum lugar e não é ruim, não sei, parece que Gosto é de estranho. remédio. Gosto de Remédio, isso mesmo. remédio. Horrível, horrível, horrível. Não consigo mais também. Ninguém merece. Ai. Não. Ai, Ana, já já vai cair. Ai, mas foi bom, hein? Sobe no Mas, ó, Insta muito depois, obrigada, me viu? marca lá. Já vou gravar, já vou subir certinho, tá bom? Legal, maravilha. Obrigada, Deus Obrigada, abençoe. Você é uma pessoa Elvi. iluminada. Obrigada, Lê. Continua transbordando em nós aí. Tamo aqui, tamo aqui. Ó, tem novidade vindo por aí, hein? Chocolate 85% é maravilhoso. Mas é claro, é com café. Mas é medida, né? Uhum. Medida. Tem novidade vindo por aí. Tô com muito trabalho agora. Muito, 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 muito. Mas, ai, gente, só falo pra vocês que vai ser maravilhoso. Gente, sigam a Ana porque é demais. E essa injeção de ânimo que ela dá em nós diariamente ajuda muito, porque sozinha é complicado seguir, né? Não, é bom. A gente tem que colar e a gente vai crescendo junto. Isso é muito legal. É muito legal. A gente vai se desenvolvendo junto. A Bia de 3 anos atrás é completamente diferente de hoje, gente. Vocês não fazem ideia o quanto essa mulher cresceu. É verdade, é verdade. Orgulho. Eu me sinto lisonjeada de você compartilhar a história da tua vida comigo. Não tem nem o que falar. Ah, imagina. É outra Ai, iluminada. obrigada. A Lê, que tá aqui também, é outra iluminada. A Lê é. A Lê é. Gente, arrasou. Muito Obrigada, bom, sem muito bom. palavras, viu? Amei. Deus abençoe. Amém. Tamo junto lá no Vocês grupo. também. Tamo junto. Beijão. Beijo. Tchau, tchau. Beijo.